Você quer saber o que mais cai no Enem em Geografia? Bom, assista esse vídeo até o final. Esteja realmente preparado para a prova do Enem. Eu sou o professor Marcelo, o professor do canal Geografia Irada. Bom, a prova do Enem é uma prova muito tranquila na área de Geografia. Não é uma prova assim tão difícil comparada com outros vestibulares. Se você estiver acompanhando, as atualidades, se você estiver estudando aí com um bom material, um bom livro, umas boas videoaulas do Geografia Irada, você vai resolver a prova com muita tranquilidade. Eu trabalho com a prova do Enem há muito tempo. Praticamente desde o começo do Enem, desde quando o Enem não servia aí, como maneira, como oportunidade de ingresso em várias universidades. Depois peguei essa mudança que o Enem começou a ser utilizado por várias universidades do Brasil e agora nós estamos aí na mudança do governo, criou-se toda uma expectativa, Meu Deus, vai mudar, vai ser assim. A gente esperava aí mudanças muito significativas e não tivemos mudanças ao ponto de quem estudava da outra forma não pudesse gabaritar. Então a gente vai falar para você, historicamente, do Enem, se você pegar todo o Enem, os conteúdos que mais aparecem, e aí o que aconteceu com a mudança aí, desse governo atual. Muito se falou, até a gente esperava que tivesse umas mudanças mais significativas, mas você vai ver que é tranquilo. Bom, os top 3 estão aqui no quadro. Os top 3 são esses. O primeiro é a questão ambiental, o meio ambiente. Se você pegar a história do Enem, de todos os Enems que nós tivemos, 20% das questões envolvem as questões ambientais. Um outro tema aí que você tem que estar muito bem preparado é a questão da agropecuária, a produção, a concentração de terras. Isso também dá lá 19% da história do Enem. Um outro tema muito presente, que a gente fala aí que é o terceiro, seria a globalização, envolvendo a questão econômica, as relações entre os países. Isso também é. Então, os 3 temas que você tem que cercar e tem que estar preparado para a prova, meu aluno irado, é meio ambiente, agropecuária e globalização. Beleza? Então, esse é o nosso apanhado geral. Marcelo, mas como é que são as questões? As questões de geografia, ou elas aparecem charges, ou elas aparecem gráficos, ou ela tem lá uma contextualização. A gente vai lá para você ter a certeza e resolver essa prova de uma forma bem eficiente, tá? Vou pegar aqui um gizinho aqui para você. Então, primeiro, quando você pegar uma questão de charge, você tem que fazer a relação com os enunciados. Muitas das vezes, um enunciado daquele, ele tá certo. Só que ele está fora do contexto da imagem. Então, baseando-se pela charge, tu tem que associar. Isso tem muito em geografia. Ah, mas essa frase está certa. Bom, essa frase está certa, mas ela não tem relação com o contexto da questão. Então, muitas das vezes o professor fala, não leia o enunciado, vai direto lá nas perguntas. Não, não é assim que funciona. A gente sempre diz para os alunos da seguinte forma. Quando você pegar uma questão de geografia, você leia primeiro, a pergunta em si. Então vai ter ali uma contextualização, vai ter uma charge, você ali aquela parte principal. Baseando-se pela charge, qual é o clima referenciado, Então tu vai lá pegar, ler, aí tu vai ver a imagem, beleza. Se caso não tiver na questão a pergunta que referencia a imagem, ao contexto, você só lê ali e faz. Marcelo, muitas questões são assim? Sim. Muitas questões têm um enunciado para contextualizar, para informar para o aluno, porque pedagogicamente, eu sou pedagogo, quando tu faz uma prova, faz uma questão, tu tem que aprender com ela. Então, a contextualização de uma questão, que a gente reclama que a prova do Enem é cansativa, é para isso também. Então, ele vai contextualizar, situar o aluno vai ler, o aluno vai aprender, e agora com essa informação e com os conhecimentos do aluno, tu lê e responde. Então, por isso tem. Muitas das vezes, você não precisa ler aquilo. Você vai direto. Por isso que eu falo, deixa lá, reservadinho, vê lá que está perguntando, qual o clima predominante? Bom, não está contextualizando nada com o texto, com a imagem, nada. Qual é o clima predominante? Qual é aqui abaixo? Pum. E aí você responde. Mas tiver referenciado, porque vai acontecer isso em muitas questões, tendo as letras A, B, C, D, E, outras
é correto com a frase, mas não fazem relação com a pergunta. Então, isso é muito importante, beleza? Uma dica importante para você aí que segue o nosso trabalho é fazer as provas anteriores. Marcelo, não vai cair a mesma questão. É óbvio que não vai cair a mesma questão. Mas a prova do Enem, ela tem uma característica, como eu falei para vocês. Esse tipo de questão. Enunciados grandes, imagem, e aí você vai ler ali e vai começar a aprender. E a cada erro, você fica melhor. Então você tem que agora, se começou a se preparar a partir desse vídeo, você tem que fazer ali um cronograma, beleza? O cronograma de estudo, e aí você vai seguindo os estudos ali e sempre focado no seu vestibular. Bom, eu quero o Enem, eu quero o vestibular da FUVEST, eu quero a UFSC, não importa. Então você fez lá o estudo, viu a videoaula, leu o texto, baixa questões dos vestibulares que você vai fazer com aquele tema e faz. Então, todas as aulas, eu assisti a uma aula de cartografia, assisti, beleza, li lá um pouquinho do texto, contextualizei, beleza, agora estou forte, agora vamos ver se eu aprendi. Questões Enem cartografia, baixa e começa a fazer. Questões Enem FUVEST, questões cartografia FUVEST, baixa, começa a fazer. Então essa é a lógica, assim você vai chegar muito forte, e vai ter um diferencial e com certeza você vai gabaritar, você vai detonar, porque você vai conhecer a prova e vai ser um expert em prova do Enem. E tranquilamente você vai aprender o que eu digo para você, acompanhe o nosso trabalho. Você não tem que decorar as informações, você tem que ler, entender, exercitar para ver se você tem o poder de interpretação. E aí você vai fazer o que também? Você vai associar. O grande boom dos alunos de Geografia Irada é o poder de associação. A gente ensina o aluno a associar um conceito no outro. Então, associando um conceito no outro, você vai assim, então, detonar. Beleza? Então, a gente vai dar aqui um apanhado para você, para fechar esse vídeo, do que mais cai em meio ambiente. Em meio ambiente, galera, tu tem que estar muito atento, tá? Cai as questões dos biomas em si. O primeiro que envolve a questão ambiental é os biomas. Então, cai muito cerrado. O bioma que mais aparece é cerrado, né? É floresta amazônica. Então, de todos eles, o cerrado é importante. Então, estudar ali os biomas do Brasil, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, as araucárias, as pradarias, a Mata dos Cocais, a vegetação litorânea. Vamos deixar aqui no card para você aí vídeos que você pode aí, né, assistir para reforçar e estar preparado. Então a questão ambiental, biomas é o primeiro, tá? O segundo, a questão ambiental, aí são os impactos. Os impactos gerados pela ação antrópica. Então, a questão que envolve o aumento do efeito estufa, né, o surgimento do aquecimento global, o desmatamento em si, a produção de lixo, né? Então, toda essa questão que envolve a ação do homem gerando impacto no ambiente. Isso aí seria muito forte também e você tem que estar, porque aparece nas provas, beleza? Então, biomas e impactos ambientais. E o terceiro, que não é tão forte, mas aparece, né? São as leis, as conferências que envolvem o meio ambiente. Então, as áreas de preservação, né? As grandes conferências, grandes COPs, por exemplo, a Rio+10, a Rio+20, né? O primeiro tratado da grande conferência ambiental. Então, essa questão das leis ambientais, né, envolvendo ali os acordos, créditos de carbono, também pode aparecer. Então, esses três, vendo aqui, vamos deixar aqui novamente avisando para você, os cards vão aparecer e você vai vendo para chegar lá firme e forte. O que envolve agropecuária, meu querido, tá? O que envolve agropecuária, anteriormente, né, no governo anterior ao que nós estamos, o que muito aparecia era a questão da terra. Tá? Então seria a divisão da terra no Brasil. Essa má divisão, essa concentração. Muito pela bandeira que era do governo anterior. Né? Então essa questão da concentração de terras, da má divisão. Nesse governo agora, a agropecuária tem que estar mais relacionado a potencial e a produtividade. Né? Também ligado à produção. Então quais são as áreas produtivas? Né? O potencial de cada área,
Tá? Então, os meios para produzir, né, os tipos de produção, o potencial, aonde se localizam, não que não vá aparecer divisão de terras, né? Mas algo desse governo agora não é muito essa bandeira deles, né? Muito pelo contrário. Eles querem potencializar, aumentar a produção e são contrários, por exemplo, ao aumento de criação de proteção ambiental ou de reservas indígenas, tá? Então tem que estar ligado. Mas, né, proteção de terras, produção em si e o último aqui, alguns conceitos básicos de agricultura, né, desde a Revolução Verde, tá? Como eu falei para vocês, os transgênicos, o agrotóxico, que é ligando a questão da produção com a questão ambiental, né, e a questão do homem, que a gente vai dividir para você em, né, terra, capital e trabalho. Que isso aqui é a base da agricultura. Então seria a quantidade de terra, a qualidade da terra, o dinheiro, o investimento e a força lá de trabalho para poder produzir. Então, agropecuária, né? Claro que a gente falando que agropecuária envolve a criação de animais, não esqueça disso, você vai ver aqui nas aulas. E por último, os dos 3 tops, a globalização. Quando falar de globalização, sabe que a globalização é interação social e econômica pelo mundo. Mas nessa questão do Enem, cai muito ligada à globalização à economia, os blocos econômicos, os acordos econômicos. Então isso vai aparecer. Ligado ainda à globalização, né, além dos blocos econômicos, tu tem que estudar um pouquinho da geografia política, envolvendo as atualidades. Então, por exemplo, recentemente aí, né, você ficou sabendo da disputa, né, existente entre China e Estados Unidos, criando taxas, tarifas para proteger os seus mercados. Então isso envolve, claro, a questão econômica, mas muita política dos países e a questão atual. Então você tem que estar preparado para isso, beleza? Então o famoso Brexit, ou então algo relacionado ao BRICS, que não é um bloco econômico, mas é uma união, o G7, então o G4, que é uma questão política, né, a questão de guerras, de conflitos, isso sim, você tem que estar preparado para detonar na prova. E também o que envolve a história da globalização. A globalização evoluindo no tempo, algumas guerras antigas, como a Guerra Fria, né, a contextualização envolvendo as consequências da Segunda Guerra Mundial, e isso também vai estar lá para você na provinha. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo, o que mais cai no Enem em Geografia. Convidamos você a se inscrever em nosso canal. Estamos aqui para te ajudar e para você realmente detonar na prova do Enem. Acompanhe a série, nós temos 3 vídeos, acompanhe o nosso próximo vídeo, onde a gente vai, claro, aprofundar sobre essa temática um pouco mais, para você aí saber se orientar e seguir os seus estudos.